Fala, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e muita gente tem me perguntado o seguinte: Bagé, por que o Luciano tá jogando, fazendo gols agora no São Paulo e quando teve no Grêmio não teve o mesmo protagonismo? Por que o Marinho tá jogando bem, tá fazendo gol no Santos, é o principal jogador do Santos, mas quando ele teve no Grêmio ele também não teve protagonismo? Eu quero lembrar alguns números para vocês e a minha opinião, quem é o culpado disso. Por que no Grêmio não conseguiram jogar e no São Paulo e no Santos conseguem? Quero falar sobre isso agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, se inscreve no canal, a gente já passou dos 62 mil inscritos, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações aqui do vídeo. Vamos lá então. Com a ajuda do Paulo Pires, meu colega, meu amigo lá de rádio e de TV Bandeirantes, eu busquei alguns números, mas eu pedi pro Paulinho o seguinte: Paulinho, eu só quero os números de jogos e gols do Marinho no Santos, agora em 2020, e do Luciano no São Paulo, agora em 2020. E os números são os seguintes, até anotei aqui, ó. O Marinho tem 17 gols pelo Santos. Só tô pegando 2020, tá? 17 gols. 3 pelo Campeonato Paulista, 2 pela Libertadores e 12 gols pelo Campeonato Brasileiro. O Luciano tem 7 gols pelo São Paulo, tem 1 gol pela Copa do Brasil e 6 gols pelo Campeonato Brasileiro. Por que eu estou pegando só 2020? Porque se eu pego números, por exemplo, anteriores, da época do Grêmio, por exemplo, eu tenho os números, a quantidade de jogos e a quantidade de gols. Mas aí vão sempre dizer o seguinte: tá, Bagé, mas peraí, eles não eram titulares. E é justamente aí que eu quero chegar. Por que o Marinho virou um jogador excepcional, fundamental dentro do Santos e um titular absoluto? O Luciano virou um titular absoluto no São Paulo e aqui no Grêmio eles não eram aproveitados dessa maneira. Mas eu já vou começar a responder para vocês. Primeiro, porque o Marinho foi mal escalado pelo Renato quando teve aqui no Grêmio. O Renato queria tirar do Marinho algo que não consegue tirar. Não tem como você exigir alguma coisa do teu jogador se ele não está adaptado àquele determinado pedido e se ele não tem aquela determinada característica. Vou explicar mais sobre isso. Luciano, por exemplo, sabe por que não dava certo? Porque o titular era o André. Então, tem algumas coisas que a gente vai aos poucos conseguindo desvendar de alguns jogadores que saem do Grêmio e que conseguem deslanchar. Eu estou pegando 2 casos, poderia falar do próprio Madison, lateral que não foi aproveitado aqui no Grêmio, mas eu vou ser muito sincero, eu não considero que o Madison ele seja um dos grandes problemas, porque se a gente olhar, o Grêmio está bem servido de laterais hoje, com o Vitor Ferraz ou também com o Orejuela, principalmente. Penso que até mais com o Orejuela. Mas eu quero voltar para o Luciano e para o Marinho, tá? Vamos pegar a situação do Marinho, por exemplo. E mais, senhores, eu não estou falando do Marinho só agora de 2020, eu estou trazendo, exemplificando números e pegando números de 2020 do Marinho e do Luciano, porque o Luciano, ele sai do Grêmio e vai para o São Paulo e acaba realmente tendo muito mais esse ano de 2020 como uma referência. Mas, por exemplo, o atual técnico do Santos é o Cuca. Só que o Cuca, quando chega no Santos, ele já pegava um Santos que tinha passado pelas mãos do outro português, do Josualdo Ferreira, e pelas mãos do outro argentino, que foi o Sampaoli. E aí que eu quero chegar. O Sampaoli mudou a maneira de jogar do Marinho. Será que mudou? Ou será que o Sampaoli conseguiu entender quem era o Marinho? Porque o Marinho, que aparece nas categorias de base, revelado lá em Xerém pelo Fluminense, vai para o Internacional, no momento ainda muito garoto, começa a rodar por alguns clubes e tal. Eu até brincava, na época que eu trabalhava ainda na Rádio Grenal, que o Marinho era meio que o varal de apartamento. Toda vez que tu colocava uma camiseta pesada, ele envergava. E era mais ou menos assim, porque o Marinho tinha jogado muito bem no Ceará e espetacularmente no Vitória. Livrou até o Vitória um determinado ano de que fosse rebaixado. Quando ele vestiu a camisa pesada do Cruzeiro não deu certo, quando ele vestiu a camisa pesada do Inter não deu certo, quando ele vestiu a camisa pesada do Grêmio não deu certo. E eu fui muito duro com o Marinho. Eu lembro de fazer uma brincadeira que era mais fácil o presidente Romildo ter doado o dinheiro para uma instituição de caridade do que ter pago o que pagou, acho que 2,5 milhões de dólares na época para trazer o Marinho. Mas eu estava equivocado, porque na verdade o Marinho foi mal aproveitado no Grêmio. Sabe por quê? Porque o Grêmio tem uma função que é chave nesse sistema, que vem desde o Filipão, passou pelo Roger e chega no Renato. Que era o seguinte: aquele jogador, o extrema pela direita, que lá outrora, na transição Filipão e Roger, era o Juliano. O Juliano era o cara que sabia marcar, que sabia jogar, que sabia finalizar, que fazia gol, que chutava longe da área, que pisava dentro da área. Era um cara fundamental. E aí o Juliano sai do Grêmio. E naquele momento o Roger chega a colocar até o Negueba naquela função, não conseguia descobrir ninguém. Aí chega o Renato, e o Renato pega lá um baixinho, que era lateral direito na época do Filipão, chamado Ramiro, que está no Corinthians hoje, e resolveu todos os problemas ali. Pois bem, quando sai o Ramiro, o Renato fica meio sem entender o que ia acontecer naquela posição. E eu até imaginei que ele fosse utilizar, quem sabe, o Montoya, que veio jogar depois aqui, mas não deu certo. Eu imaginei que ele pudesse usar ali, fazer qualquer tentativa. E ele fez, por exemplo, no Marinho. Só que o Marinho não sabe marcar.
O Marinho é o jogador que, se ele correr atrás do marcador, ele vai acabar fazendo falta, ele não tem esse cacoete. O Marinho tem uma perna direita, uma perna esquerda privilegiada, uma canhota maravilhosa, porque ele chuta a longa distância, ele faz gol, ele chuta muito forte, ele tem bom cruzamento, ele tem velocidade, ele tem improviso, ele tem a capacidade do drible. Então você tem que pegar o Marinho e deixar ele jogando solto. Marinho, faz a tua, que eu vou botar alguém para marcar por ti. A partir do momento que você exige do Marinho recomposição, você tira a principal característica dele. E foi isso que aconteceu. Aí ele sai do Grêmio, quando ele chega lá, o São Paulo pensa o seguinte: cara, eu tenho um cara que tem improviso, que tem velocidade, que é perfeito no 1 contra 1, que vai para cima do adversário sem medo e que tem uma potência na perna esquerda. Por que eu vou fazer esse cara marcar? E aí ele não faz o Marinho marcar, e o Marinho explode no Santos. Tanto que hoje ele já passou pelo outro técnico português, hoje já está com o técnico brasileiro de novo, e ele continua sendo, se não a principal, uma das principais figuras desse time do Santos. Onde que teve o erro? Na minha opinião, no Renato, que não conseguiu identificar isso. Ele não entendeu que ele precisava tirar do Marinho aquilo que de melhor o Marinho tinha, e não você tirar uma característica principal dele para que ele aprenda a marcar. Não é assim que funciona, e não deu certo. Aí o Luciano foi uma tentativa que, eu lembro do Luciano, antes da Olimpíada de 2016, o Luciano teve uma lesão no joelho violenta, né? Porque ele estava no Corinthians, fazia gol pra caramba, aí daqui a pouco ele vai pro Fluminense, fazia gol pra caramba, aí ele vai pro Grêmio, aí ele não faz mais gol pra caramba. Porque o Luciano, você tem que usar dele o que ele tem de melhor, mesma situação do Marinho. E o Luciano, ele precisava de uma sequência, ou você dá uma liberdade para ele, ou você dá uma sequência para que ele consiga se adaptar àquele novo formato que você exige dele. Isso vale para qualquer profissão, não só para jogador de futebol. E o Renato deu para o Luciano, por vezes ele era falso 9, por vezes ele era ponta de lança, por vezes ele era centroavante, por vezes ele ficava dentro da área, por vezes ele tinha que sair da área. E ele se atrapalhou porque ele nunca tinha uma sequência naquela função que ele poderia render. O que fez o Fernando Diniz agora? Opa, eu tenho toda essa versatilidade, essa capacidade de se adaptar em várias funções do Luciano. Então eu vou fazer um esquema, porque o meu esquema prioriza troca de passes, passes curtos, envolve o adversário, faz o adversário pensar, confunde a marcação do adversário. E o Luciano, eu vou dizer para ele assim: Luciano, joga. Acompanha sempre a jogada e aparece no espaço vazio. Ele já foi falso 9, ele já foi ponta de lança, ele já foi centroavante, ele já pisou dentro da área, ele já ficou perto da área. Ou seja, ele já fez as mesmas posições que ele fazia no Grêmio. Por que no São Paulo ele consegue jogar e no Grêmio ele não conseguia? Eu quero deixar essa pergunta para vocês. Marinho e Luciano são hoje realidades, titulares absolutos com a camisa do Santos, o Marinho, e do São Paulo, o Luciano. E os dois passaram pelo Grêmio. Por que com o Renato eles não conseguiram jogar e por que no Santos eles conseguem ser jogadores de personalidade, de qualidade, mas principalmente jogadores fundamentais no esquema dos dois times? É isso que eu quero saber de vocês aí. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.